Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? A noite chegou e a pergunta não quer calar. Você já declarou hoje? Vamos aproveitar então essa oportunidade? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, eu declaro junto com essa pessoa agora, meu Pai. Eu declaro cura, eu declaro bênção no lar dela. Que essa voz ecoe todos os dias, para que ela pegue essa unção, Senhor, para poder determinar na casa dela, no casamento, nos filhos, na própria vida, em nome de Jesus. Gente, chegou quinta-feira, hein? 19 horas e 35 minutos. Você que está chegando agora na rádio, eu sou a Vivi Fernandes, do programa Carta da Virada. E hoje, todas as quintas-feiras, nós temos um quadro diferente. E hoje o quadro é Pergunte ao Pastor. Roda a vinheta. A Carta da Virada traz hoje o nosso quadro Pergunte ao Pastor. E claro, eu quero uma salva de palmas para o nosso querido pastor Richard Faria. Graça e paz a todos os ouvintes, que a paz do nosso amado Messias, Jesus, esteja no coração de todos, e eu creio que está, viu, Viviane? Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Pastor que Jesus mais amava, né? É sempre uma honra, um prazer e uma imensa satisfação poder estar aqui em qualquer outro programa também para falar da palavra de Deus, e não é sendo polêmico, né? Nada podemos contra a verdade a não ser pela própria verdade. E, infelizmente, a verdade para muitos incomoda, né? Mas Jesus diz que a verdade nos liberta. Então Sim. É sobre a verdade que nós estamos aqui. Não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade que está nas Escrituras, no qual nós temos crido, né? E olha só, você que está nos acompanhando com as questões, nós começamos a salvar em vídeo. Vai lá no nosso canal, Viviane Fernandes 0. Está as respostas mais polêmicas que você gostaria de saber. Quer saber sobre o dízimo? Vai lá no perfil. Quer saber sobre Criação? Criação? Não sei. Gente, vários temas. O que a gente quer? Sabe aquela pergunta que você quer fazer, mas pastor nenhum responde? Que ele fala que é mistério de Deus e não tem nada na Escritura? Pois pronto, nós estamos aqui para poder responder. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema que é polêmico. Por que polêmico? Porque às vezes as pessoas querem colocar as suas vontades acima das Escrituras. E vamos falar sobre o Espírito Santo, pastor? Maravilhoso, né? Falar sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo da maneira certa, da maneira correta, né? A pergunta que não quer calar. E eu já vou lhe perguntar com essa bomba. Pastor, eu só tenho o Espírito Santo se eu falar em línguas? De maneira nenhuma. Opa! Isso é uma mentira. Primeiro que as pessoas não sabem o que é o batismo no Espírito Santo. Como o nosso tempo é curto, eu peço que vocês prestem muita atenção. Depois anotem, pega caneta e papel e anotem. Isso que é importante estarem confirmando lá depois no Instagram, nas redes, tá? Essas perguntas. Não só te cortando, já fala suas redes sociais. Aonde as pessoas se conectam com o senhor? Richard Faria no Instagram. Certo. Temos também o canal Revelações Verdades Ocultas, um canal muito polêmico, muito pesado. No YouTube, né? E o canal Comunidade do Evangelho e Vida, onde as pessoas podem assistir os nossos cultos. E é importante ressaltar que o evangelho que nós pregamos está acima daquilo que é ensinado pela teologia, o evangelho da revelação. Aquilo que a teologia, aonde a teologia se perdeu, no evangelho da revelação, que não começou conosco, né? Começou com Jesus e foi dado ao apóstolo Paulo. As pessoas ali, com certeza, elas vão encontrar os mistérios de Deus sendo revelados. Amém. Vamos pegar papel e caneta. O senhor vai responder e o senhor vai me falando texto bíblico para eu poder ler junto, tá bom, pastor? Então. A primeira coisa que todo cristão ou não, aqueles que almejam a presença de Deus, precisam entender é a diferença que existe entre
batismo no Espírito Santo e os dons proporcionados pelo Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, os dons é outra coisa totalmente diferente, tá? Então, Efésios capítulo 1, verso 13. O batismo no Espírito Santo, na vida do discípulo, ele se manifesta no entendimento, em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, só refresando, gente, Efésios capítulo 1, 13, exatamente o que ele acabou de ler. A pergunta que você fez sobre o falar em línguas, não é isso? É, porque o que acontece? Tem muitas denominações e eu já ouvi, já me falaram. Eu tive amiga que ficou triste porque as pessoas falavam assim para ela: mas você não fala em línguas, então você não tem o Espírito Santo. E ficou muito tempo chateada, porque ela falava: como assim eu não tenho o Espírito Santo? Porque ela não falava em línguas. Então, as manifestações do Espírito Santo, pasme, igreja. O que nós vamos falar aqui é polêmico, é pesado, é polêmico, mas é a pura verdade. Tá? Todas as manifestações do Espírito Santo você vai encontrar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 todo, em diante, você vai ler, são 9 as manifestações do Espírito Santo. A palavra diz que tudo aquilo que ultrapassa, que vai além da doutrina de Cristo, não é de Deus. Então qualquer manifestação que não esteja ali, você cristão esteja com os seus olhos bem abertos e bem atentos, tá? Então vamos lá. Dom de línguas. Vem a bomba aqui agora. Numa escala de 100%, Viviane, tá? 80% dos cristãos falam em línguas na carne. 10% falam em línguas verdadeiras. E 10% falam em línguas de demônios. Uau. É pesado. E como que distinguir? Vamos explicar isso para vocês. A pergunta que eu quero fazer para você que está em casa, por favor, preste muita atenção, porque se uma mentira é contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade, tá? Então nada podemos contra a verdade a não ser pela própria verdade. Vai anotando os textos bíblicos. A pergunta que eu faço: quando o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, do verso 1 em diante, e todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, a pergunta que não quer calar: os incrédulos que estavam ali, pessoas que eram de outros países, entendiam ou não aquilo que os discípulos estavam falando em línguas? Entendiam. 90% dos crentes vão dizer que não. Mas está lá escrito que era exatamente, eles entendiam falar na sua própria língua. Esse é o problema. 90% dos cristãos, dos crentes, vão dizer que não entendiam. Então, claro, gente, refrisem, qual que é o versículo que a pessoa vai ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 em diante. Lê todo. Lê o texto e o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia, tá bom? Então você vai encontrar lá o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, naquele lugar, estavam habitando pessoas de outros países, de outras nações. E correndo aquela voz dos discípulos que estavam falando em línguas, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, não porque não estava entendendo. Leia o texto. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E resumindo, eles disseram: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como nós estamos ouvindo eles falar nas nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Então, as palavras, as línguas faladas em Atos, no capítulo 2, Viviane, não eram palavras sem sentido. Pelo contrário, eram palavras que eram compreendidas, porque as línguas ali faladas eram idiomas de outros países. Aí fica a pergunta. A pessoa que fala em línguas diz: mas eu falo em línguas, língua de anjo. Que língua que os anjos falam? Será que vai dar tempo da gente revelar esse mistério aqui? Ai, Jesus. Porque como que você pode saber se você fala em línguas dos anjos, se você não sabe que língua
que os anjos falam. Então nós vamos revelar. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, mais uma pergunta. Línguas é sinal para quem é crente ou para quem é incrédulo? Segura aí. Ou seja, gente, você que está nos ouvindo agora, dentro das escrituras... Abra a Bíblia. Dentro das escrituras, se você não fala em línguas, não significa que você não tem o Espírito Santo. Você pode manifestar um outro dom. Tanto que na carta, já resumindo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso 1 em diante, resumindo, Paulo exorta a igreja carnal de Coríntios. Pronto, você vai chegar onde eu quero que eu era o gostaria que retrato chegasse. das igrejas hoje. Tá? 90% dos ministérios hoje se enquadram na igreja carnal de Coríntios e vão mais além. Hoje, algumas igrejas evangélicas parece que viraram centros espíritas. Centros espíritas. Segura, tá? gente. Então que esse presta negócio é atenção. forte. A igreja carnal de Coríntios, ela priorizava, como muitas igrejas, o dom de línguas. E Paulo diz, é só ler a carta, o texto e o contexto. Ele diz, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas estranhas. Mas muito mais importante do que falar em línguas é o dom da profecia. E Paulo diz, aquele que profetiza é maior do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então você não precisa de uma faculdade para você poder entender. Se Paulo enfatiza o dom da profecia como sendo mais importante que o dom de línguas, então uma pessoa que tem o dom da profecia e há necessidade de saber esse dom, a pessoa que tem um dom da Pastor, profecia... Só explica para quem está ouvindo o que é o dom da profecia. Então, simplesmente, só para ele poder entender. muitas Quem pessoas prega, pensam quem que fala. profetizar é adivinhar. Por isso que eu estou te perguntando. Não. Profetizar é a capacidade que o Espírito Santo te dá de falar das coisas de Deus. E a revelação tem que vir de dentro da palavra. Então, vamos nos focar no dom então, de línguas. vocês entenderem. Mas exatamente para que a pessoa entenda, que às vezes pensa que profeta é só quem está adivinhando. Não, é quem está dentro das escrituras e o Senhor te dá essa clareza porque da revelação. Qualquer dom que não traga edificação para a igreja não é de Deus. Todos os dons do Espírito Santo devem trazer edificação. Então presta atenção, você não precisa, ouvinte, de uma faculdade para você poder entender que quando Paulo diz que quem tem o dom da profecia é superior a quem fala em línguas estranhas, então a pessoa não tem o dom de línguas, mas tem o dom da profecia, ela é batizada também no Espírito Santo. Amém, Jesus, alelaba. Entendeu, irmãos? É para isso que tem a carta da virada, para que a gente pergunte ao pastor, por que tem muito cristão comendo na mão dos pastores e não para examinar as escrituras. Gente, Jesus disse para que a gente examinasse as escrituras porque contém nela o quê? A vida eterna, a verdade. Então, para a gente ter acesso à verdade, essa questão da profecia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando, profetizando dentro das escrituras. Não foi algo que eu vi e que eu estou profetizando a vida de alguém. Não, essa questão profecia é dentro das escrituras. Então, você entendeu hoje que para você ter o Espírito Santo não significa que se você não falar língua, você não tem o Espírito Santo. São coisas totalmente diferentes. Batismo no Espírito Santo se dá no entendimento. Os dons se manifestam depois. Exatamente. Tá? Agora a pergunta que eu quero bater novamente nessa tecla. Línguas é sinal para quem é crente ou para quem é incrédulo? De repente você é cristão, está há 30 anos numa igreja e você nunca leu 1 Coríntios capítulo 14, verso 22. Que Paulo diz o quê? Pode de falar, sorte pastor. que as línguas são um sinal não para os fiéis, não é para os crentes. Língua é sinal para quem é incrédulo. Língua é sinal para quem é perturbado. Pastor, deixa eu te contar uma coisa. Teve uma vez que eu estava num louvor, né? Estava fazendo um evento, corporativo, e aí a gente estava num louvor muito bom. Aí, de repente, o pessoal começou a falar em línguas, eu olhei assim e falei, meu tempo aqui acabou. Não Chegou. pode. Olha só, aí veio veio uma pessoa, chegou perto de mim e falou assim, veio pra me abraçar, e ela falou, você quer falar em línguas? Aí eu automaticamente falei, não. Ela parou, olhou assim pra mim, ela se espantou de uma forma, tipo assim, como assim você não quer falar em línguas? Aí eu falei, não, obrigada. Aí eu virei as costas e fui Aí é que tá o problema. Eu falei agora há pouco que numa escala de 100%, 80% fala na carne. 10% realmente é batizado no Espírito Santo e fala em línguas. E 10% são línguas de demônios. E como nós podemos
entender quando é ou quando não é. As línguas faladas em Atos dos Apóstolos eram idiomas de outros países. E não tinha cursinho, né, pastor, naquela época? O Espírito Santo tinha que colocar um dom. E esse problema das línguas começou lá na Torre de Babel. Começou na Torre de Babel. Que língua que os anjos falam? Vamos passar aqui uma revelação para todo mundo bombástica. Que língua que os anjos falam? Quando você vai no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 11, está escrito assim: era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Então, suponhamos, que tempo aqui é curto. Porque essa parte aí... Suponhamos que se era uma língua só, foi a língua que foi dada para Adão. Suponhamos que fosse o hebraico ou o aramaico. Era só o hebraico ou só o aramaico. E aí, quando você observa o texto em um todo, né? O Senhor desceu para ver o que estava ali acontecendo, que os homens estavam, né, falando a mesma língua, tinham o mesmo propósito, e o Senhor desceu e viu que todos eram um só, e esse Senhor não gostou. Só um momento. Mas isso não é o que o Evangelho diz, que o Senhor queria que todo mundo falasse uma língua só? O verdadeiro Senhor, né? Então, mas que engraçado, Jesus. Gente, eu tô sendo sarcástica, porque quem estuda o Evangelho vai entender por que eu dei essa pausa. Porque nas Escrituras se fala, o Senhor fala que gostaria que todos falassem. É só ler, João capítulo 17, a oração de Jesus todinha ali. Pronto. Jesus enfatiza isso várias vezes. Que queria todos sejam um só. E lá em 1 Coríntios 14:32 diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, Deus não é Deus de confusão. Mas aquele Senhor que desceu, viu que toda a terra tinha uma língua só, não gostou, vinde, chamou alguém, mais de um, desçamos, e confundamos ali a sua língua. Quem confundiu a língua dos homens foram os anjos, não foi a Trindade, não foi o Pai, não foi o Filho, pastor, não foi o Espírito Santo, porque Deus não é Deus de confusão. Como assim, pastor? Quem confundiu a língua dos homens foram os anjos. Tá lá na palavra? Na palavra. Tá no Evangelho? As pessoas precisam entender o que Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 2, quando Paulo ele fala a respeito, no verso 18, sobre culto dos anjos. 90% dos crentes não conseguem discernir no Velho Testamento o que realmente era da anjo parte que de falava Deus quando ou Deus é da falava. parte de anjos. Por isso que nós precisamos do Novo Testamento para poder termos clarificar a percepção das coisas. Nossa, gente, isso daqui esses pequenos minutos que nós estamos falando sobre isso é de uma clareza, de uma grandeza tão grande, que eu falo uma coisa para você. A palavra diz que aquele que quer entendimento em Tiago, busca em Deus. Busca em Deus sem duvidar. Sem duvidar. Então eu declaro hoje, para que você esteja ouvindo, estude antes de querer contestar. Leia, examina as Escrituras. Por que Jesus veio trazendo tanta clareza das coisas que aconteceram lá atrás? Não é à toa. Então, se você está sintonizado agora na Carta da Virada 102.1, não é por acaso. Ouvindo essa palavra, não é por acaso. É porque o Senhor quer revelar para você algo muito mais importante do que simplesmente falar em adivinhação. Isso te traz para a edificação do Evangelho, te traz para a clareza da sua salvação, da minha salvação, da nossa salvação, porque esse tem que ser o alvo. E muitas coisas hoje as pessoas estão deixando de examinar as Escrituras porque está esperando o profeta falar da minha vida, profeta adivinhar. Peraí, a gente tem que estar dentro da palavra, não sou eu que estou dizendo. A gente não pode inverter a polaridade das coisas. Então isso que a gente está trazendo sobre o Espírito Santo, gente, isso tem quantas pessoas que não escutam isso e ficam abismados, que perderam-se uma vida e não tinha essa clareza. Toda a revelação de Deus deve vir pela palavra. Cristo é a palavra, tá? Então, para nós fecharmos essa lacuna, o nosso tempo é curto. Algum teólogo, eu adoro debater com teólogos. Eu sou professor de teologia, sou bacharel em teologia, eu não prego teologia. Tá? Eu prego o Evangelho da Revelação. E algum teólogo, algum estudioso da Bíblia deve estar dizendo: esse pastor está equivocado, porque lá em Coríntios 14, a partir do verso 1, Paulo diz o seguinte, que quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus em mistério, e ninguém entende. E ele está dizendo que entende. A situação ali, Paulo está falando do que acontece dentro do culto.
Ele está pregando por uma igreja específica. Se vocês falarem em línguas aqui, no culto, dentro do culto, ninguém vai entender. Dentro do culto você vai falar em mistérios. Mas se estiver passando uma pessoa de um outro país, ela pode entender sim. Tanto, que é só ler o texto e o contexto, que no verso 26, bomba, no verso 26, leia a carta toda. Não pode falar em línguas na igreja se não tiver alguém para interpretar. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo é cântico, né? Salmos de Davi, né? Tem cântico, tem doutrina, tem línguas. Faça-se tudo para a edificação. Com ordem. E no caso de alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 1, 2, no máximo 3. E haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Ou fale consigo mesmo, com Deus. Então, se não tiver alguém para interpretar, não pode. É isso que acontece nos ministérios hoje? Não, é uma corrida de cavalo. Quando começa, vamos falar em línguas. É todo mundo falando em línguas, é uma bagunça, é uma confusão, cai catarro do nariz e por aí vai. É uma bagunça. É complicado. Deus isso. Não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Gente, meu Deus do céu, como esse programa passa muito rápido. Você quer interagir conosco? Entra nas nossas redes sociais, entra no Instagram, no YouTube. Quer uma sugestão de qual é o próximo tema que você quer ouvir aqui? O Pergunte ao Pastor? Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0. Você entra no Instagram, no Facebook, no YouTube, até no TikTok. Agora nós no temos canal TikTok. Revelações, Verdades Ocultas, nós estamos também fazendo lá esse mini quadro Pergunte ao Pastor. E tem uma pergunta... Esse é no YouTube, né? É no YouTube. Revelações, Verdades Ocultas. Revelações, Verdades Ocultas. É o Evangelho Oculto da Revelação. Imagine então quando as pessoas perguntarem, a Terra tem 5.783 anos, como diz os judeus, e muitos crentes acreditam, ou a Terra tem 4,3 bilhões de anos? Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra ou não? Então já vamos deixar, pastor, para o próximo programa a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Gente, muito obrigado para você que esteve aqui sintonizado no 102.1, com muito carinho. Um grande abraço, meu e do pastor Richard, para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.